Salve, povo do terceiro ano! Estamos aqui para mais uma aula prova comentada. Nesta prova do terceiro ano nós trabalhamos 4 conteúdos muito importantes: o anúncio publicitário, a concordância verbal, a concordância nominal e a regência verbal. O anúncio publicitário é um gênero textual. O gênero textual se caracteriza por uma finalidade, e a finalidade é promover um produto ou uma ideia. Quanto à linguagem, é constituído de linguagem verbal e não verbal. O que significa isso? Que nós vamos ter palavras escritas, vamos ter também imagens. E muitas vezes as palavras no texto escrito ganham menos dimensão do que a imagem. A imagem chama mais atenção do que aquilo que está escrito no anúncio publicitário. Ele pertence ao gênero textual do grupo dos argumentativos. Significa dizer que ele tem a finalidade de convencer o interlocutor, ou a consumir um determinado produto, ou a aderir a uma ideia. Por isso, o que não pode faltar no anúncio publicitário é um bom argumento. Todo gênero textual tem uma estrutura muito característica. O anúncio publicitário não tem uma estrutura muito rígida. Mas, normalmente, o que nós vamos ter? Um título, muitas vezes seguido um subtítulo, o corpo do texto, vamos ter essa linguagem verbal, que amplia o argumento do título, a assinatura, o logotipo ou a marca do anunciante, que está produzindo aquele anúncio. A linguagem do anúncio publicitário geralmente se adapta ao público e apresenta verbos de modo imperativo no presente e indicativo. Isso tem uma razão de ser muito clara. Como ser alguém se mobilizá-lo. O modo imperativo é aquele modo verbal que dá ordem, do tipo ligue agora mesmo, não perca a nossa promoção. E o presente é o indicativo para mobilizar as pessoas a fazer aquilo imediatamente e aderir à ideia ou fazer uma compra por impulso. Agora que já sabemos o que é o anúncio publicitário, podemos analisar a primeira questão. E ela nos trazia este anúncio publicitário que você vê aí. Muitos alunos, ao analisar a prova, perguntaram onde estava o anúncio. Estavam procurando um longo texto. E o que nós temos aqui é somente o nome de uma pessoa, 2 datas. Se você prestar um pouquinho mais atenção, lá embaixo no rodapé, você vai ver mais 2 frases textuais. Uma em branco, outra em vermelho. Quem doa órgãos nasce de novo. E Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. E aí, se você olha para a imagem e procura interpretá-la, você vai perceber que se trata de um pedaço de lápide. Exatamente, aquela que vai no cemitério, em cima do túmulo, e onde consta o nome do falecido, a data de nascimento, o ano de nascimento e o ano em que ele faleceu. Só que lá na lápide, a primeira data vem acompanhada de estrela e a segunda de uma cruz. E aqui o que tem que nos chamar a atenção é o diferente, que é justamente o fato de a data da morte também vir acompanhada de uma estrela em vez de uma cruz. Por que isso? Então eu retorno lá para a parte verbal embaixo que diz: quem doa órgãos nasce de novo. Então quem doa órgãos nasce de novo. É por isso que no lugar da cruz eu tenho uma segunda estrela. E olhando para o anunciante, o logotipo, a assinatura do Hospital de Clínicas, fica claro que se trata
de um anúncio publicitário que quer nos vender a ideia da importância da doação de órgãos. Então, a primeira pergunta sobre esse anúncio publicitário era: o anúncio acima promove um produto, uma ideia, uma marca ou um partido político? Nós vimos na contextualização que o anúncio publicitário pode promover um produto ou uma ideia. Uma marca seria a mesma coisa que um produto, mas ficou claro, numa análise um pouco mais atenta, que ele promove uma ideia. E qual é essa ideia? A ideia da importância da doação de órgãos. Também, através da análise atenta do anúncio, podemos perceber que ele traz um bloco de cimento quebrado, no qual aparece o nome de uma pessoa, acompanhado de 2 datas e 2 estrelas. É a representação de uma lápide de cemitério. Quando falamos das características do anúncio publicitário, vimos que a imagem tem que ter relação direta com a parte escrita do anúncio. E aqui você pode perceber que ele tem relação com o enunciado: quem doa órgãos nasce de novo, pois propositalmente substitui a cruz, que na lápide simboliza a morte e viria na segunda data, por uma outra estrela, que simboliza justamente este renascimento simbólico do doador de órgãos. É bem provável que o autor do anúncio tenha se inspirado num poema de Mário Quintana, cujo título é Inscrição para um Portão de Cemitério. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Põe-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Então, neste poema, você percebe que ele fala dessa tradição da lápide trazer a estrela, simbolizando o nascimento, e a cruz, simbolizando a morte. E, provavelmente, o autor do anúncio publicitário se apropriou dessa ideia e criou uma nova leitura para este fato. Nós vimos que no anúncio publicitário não pode faltar um bom argumento, pois ele tem o objetivo de convencer o interlocutor. Então, qual é o argumento empregado no anúncio para convencer o interlocutor? Qual é a razão pela qual você deve doar órgãos? É claro, o doador não morre, mas continua simbolicamente vivo, uma vez que seus órgãos dão vida a outra pessoa. E agora passamos ao nosso segundo assunto, que é a concordância nominal. O que é a concordância nominal? É o ramo da gramática normativa que estabelece as relações de concordância entre o substantivo e o adjetivo que o caracteriza. Lembre-se que o substantivo dá nome e o adjetivo traz as suas características. Mas essa dupla tem que concordar. Muitas vezes nós temos 2 adjetivos para o mesmo substantivo. Nós temos substantivos e adjetivos em gêneros diferentes, um no masculino e outro no feminino, e aí a gente precisa estabelecer quem é que concorda com quem. Nós temos várias regras que vão normatizar isso, e nesta prova nós vamos trabalhar algumas delas. Na primeira questão, nós tínhamos 4 alternativas em que a flexão masculina do adjetivo só era admissível em uma delas. E na primeira alternativa, nós temos entrego-lhe inclusas as cópias solicitadas. E eu destaco para você aqui, em azul, o substantivo, e em rosa, como queira aí, o tom que você preferir do rosa, o adjetivo. Então, esses dois têm que concordar. E nós olhamos lá para o substantivo, cópias, e vemos que é um substantivo que está no plural e no feminino. Nós só temos um substantivo.
Então, não há como, não há lógica nenhuma em fazer a concordância do adjetivo inclusas no masculino. Portanto, essa alternativa não nos satisfaz. Nesta alternativa, nós temos é necessária a paciência. Então, perceba, necessária é um adjetivo e paciência substantivo. O substantivo paciência vem acompanhado de um artigo definido no feminino. Não há como a expressão é necessária ser no masculino. Se eu não tivesse o artigo feminino, eu poderia fazer a concordância no masculino, porque a paciência não estaria determinada. Mas como eu tenho o artigo feminino, não é possível fazer essa concordância no masculino. Aqui é uma expressão muito explorada em concursos vestibulares, em concursos públicos, o uso da palavra anexas. Anexas, quando não vem acompanhado da expressão em anexo, ela vai concordar com o substantivo a que se refere. E neste caso, refere-se a folhas, um substantivo no feminino. Ok? Se eu tivesse no lugar de folhas uma palavra masculina, por exemplo, comprovantes de pagamento, eu poderia fazer a concordância anexos no masculino. Mas aqui nós temos um substantivo no feminino, acompanhado de artigo definido também no feminino, portanto, é impossível fazer a flexão masculina. Outra expressão muito explorada em concursos e vestibulares é a expressão é proibido, é proibida. Essa expressão vai concordar com o substantivo no feminino se esse substantivo vier acompanhado de um artigo definido. Se ele não vier acompanhado de artigo definido, vai ficar no masculino. Então, se eu não tivesse o a, se fosse é proibido entrada, ele ficaria no masculino. Mas somente pela presença do artigo feminino, obrigatoriamente, ele tem que ficar no feminino. E, finalmente, a expressão que satisfaz a questão. A flexão masculina do adjetivo é admissível nesse caso. Por quê? Vi o mercado e as ruas repletas de gente. Então, aqui eu tenho dois substantivos, um masculino e um feminino. Então, é opcional, eu posso deixar o adjetivo repletas no feminino, concordando com ruas, que é o mais próximo, ou concordar com mercado no masculino. A segunda questão desta parte de concordância nominal trazia várias opções, somente com uma errada. Todas estão corretas, exceto uma. Na primeira, é necessário serenidade. Então, cuidado com essas expressões. É proibido, é preciso, é bom, é necessário. Quando elas se referem a um sujeito no sentido genérico, o adjetivo fica sempre no masculino singular, mesmo que este substantivo seja feminino, como é o caso aqui de serenidade. É a serenidade. Só que esse a não aparece na construção da nossa frase. Por isso, embora seja uma palavra feminina, o adjetivo vai permanecer no masculino e no singular, porque esta palavra feminina está sem o artigo definido. Este é outro tipo de questão que muitos candidatos saem jurando que acertaram na prova. Tem certeza que acertaram, mas erraram. Ninguém falaria desta forma. Eles adquiriram bastantes posses, mas é a forma correta. Repara que bastantes aqui é sinônimo de muitas. Se você colocasse muitas dentro dessa frase, você não diria eles adquiriram muita posse. Você faria concordância. E o bastante, que tem o mesmo valor, também, valor de advérbio, vai concordar com posses no masculino. Então, por mais estranho que pareça,
Esta frase está gramaticalmente correta. Eles adquiriram bastantes posses. Elas próprias confessaram a verdade. Na dúvida, substitua por mesma. Elas mesmas confessaram a verdade. Concordância no feminino e plural correto. É muito comum ouvirmos por aí as pessoas dizerem é meio-dia e meio. Meio-dia e meio que começa o programa, meio-dia e meio que começa o jornal. Mas veja, o meia é um numeral que se refere à hora. Eu tenho o meio e meia nesta frase. Por quê? O meio concorda com o dia, que é o dia masculino. E a meia é meia hora feminino. Então, portanto, esta também está correta. E agora, para você não esquecer, risque do seu vocabulário a palavra menos. Menos não existe, existe menos. Não importa a palavra que venha depois dela, se esteja no masculino, no feminino, no singular, no plural, vai ser sempre menos. Nosso time teve menos chances de gols. Você não vai colocar o mais no feminino, não vai dizer mais as. Então, é menos chances de gol. Não existe menos. Esta é, então, a nossa alternativa que faz a exceção que está incorreta. E a próxima questão, marque a opção que preenche corretamente as lacunas. Era aproximadamente meio-dia e meia quando a ambulância chegou. Então já falamos isso na questão anterior. Meia se refere a meia hora, meio-dia e meia. Na segunda alternativa, decepção é bom para aprender. Novamente lembrando as questões. É proibido, é preciso, é bom. Quando ela se refere a uma expressão que não está determinada, a um sujeito que não está determinado, ela fica no masculino singular. Se eu tivesse a decepção, eu diria que a decepção é boa para aprender. Mas como a palavra decepção não vem precedida do artigo a, nós ficamos com o adjetivo bom no masculino e no singular. Mais uma vez a questão do bastante para você não esquecer. Apesar da superpopulação do alojamento, havia bastantes acomodações para os homens. Lembre-se, na substituição por muito, eu teria muitas acomodações para os homens. Sou estranho, mas é o correto. Mais uma vez, trabalhando o uso de anexos, os documentos dos candidatos seguiram anexos às fichas de inscrição. Cuidado, do lado de anexos eu tenho uma expressão feminina, as fichas, mas ele se refere à expressão os documentos, que está no masculino e no plural. E agora passamos às questões de regência verbal. A regência verbal é a parte da língua que estuda a relação entre os verbos e seus complementos, determinando, de acordo com a norma culta, é bom lembrar, se entre eles haverá preposição ou ainda qual preposição deverá ser usada. No nosso dia a dia é muito comum nós usarmos expressões como eu vou ali no mercado, eu vou ali na padaria, eu vou na escola, eu vou no colégio. Mas quando eu vou estudar a regência verbal de acordo com a norma culta, eu vou aprender que o correto é dizer eu vou à padaria, eu vou ao mercado, eu vou ao colégio. Então há várias regras de regência verbal e alguns verbos que requerem mais atenção que trabalharemos aqui. Na primeira questão, complete as frases de acordo com a regência correta. Jean pagou ao funcionário
pagou o aluguel e foi trabalhar. A questão aqui é que o verbo pagar é um verbo bitransitivo. O que quer dizer? Ele aceita dois complementos, um objeto direto e um indireto. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. O que o Jean pagou? O aluguel. Então, esta é a coisa, somente com artigo e sem preposição. A quem ele pagou? Ao funcionário. Quem paga, paga a alguém. Então, ao funcionário. Se fosse funcionário, eu teria aqui um acraseado, porque eu não posso pôr o artigo junto com a preposição. Então, justamente para mostrar que esses dois as, artigo e preposição, estão juntos, é que serve o acento grave que nós chamamos de crase. Na segunda questão, devemos obedecer aos pais. Quem obedece, obedece a alguém. A mesma regência serve para o desobedecer. Cuidado com o verbo assistir. É muito comum usar este verbo de maneira incorreta de acordo com a norma culta. Assista à cerimônia desta cadeira aqui. Repare que este A vem com sinal indicativo de crase. Isso indica que eu tenho ali uma preposição no artigo feminino. Se no lugar da palavra cerimônia eu tivesse uma palavra masculina, assista, por exemplo, jogo, eu teria assista ao jogo. Mas todo mundo diz assista ao jogo. Pois é, mas o correto é assista ao jogo, quando eu uso este verbo no sentido de presenciar. Quando eu uso o verbo assistir sem a preposição, eu estou dando um outro sentido para ele, de prestar assistência. Assista ao jogo significa que você está ali trabalhando de assistente, né? Aquilo que se chamava antigamente de bandeirinha. Nós pagamos, novamente o verbo pagar, o boleto. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então, nesse caso, o alguma coisa é o boleto. E esta foi a nossa prova. Para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal para receber novos vídeos em breve. Muito obrigado!